Seja bem-vindo ao Doc Money, o podcast onde médicos falam sobre dinheiro sem tabu. Eu sou o Rafael Rodrigues, um dos apresentadores aqui, e ao meu lado, meu amigo e sócio, o Dr. Danilo. Olá, eu sou Danilo Guimarães. Aqui você vai encontrar dicas práticas, conversas sinceras para você que vive essa vida insana da medicina e quer prosperar financeiramente. E hoje nós temos um convidado aqui, ele é o sócio fundador do escritório 1A Investimentos XP, o escritório que hoje eu também sou um dos sócios, convidei ele aqui, por isso que eu já estou até com o uniforme do escritório, e eu vou apresentar ele aqui, só um minuto aqui, pegar o roteirinho aqui. Ele é o Rodrigo Santos, 48 anos, casado, pai de 2 princesas, triatleta, formado em Direito, possui MBA pela FGV, em Gestão Empresarial, certificado pelo CPA 10, Ancor, e experiência de 25 anos no mercado financeiro, sendo especialista em investimentos e crédito para pessoa jurídica e física. Trabalhou no Unibanco, no Banco Real, Santander e HSBC. Sócio fundador da 1A Investimentos, credenciado pela XP. O Rodrigo, eu vou deixar você se apresentar, Rodrigo, mas eu conheço já há muito tempo. Comecei novo a trabalhar lá e a parceria é de longa data. Tudo certo, Rodrigo? Tudo certo, né? Obrigado pelo convite, né, Dr. Danilo e Rafa. Muito bom estar aqui com vocês, né, no Doc Money. Como a gente disse ali, é super importante falar de finanças, né? Desde da primeira infância ali até as pessoas mais sêniores, né, e os idosos. Acho que dinheiro, né, precisa também de conhecimento, tá? Tem que ter conhecimento para poder aproveitar as melhores oportunidades do mercado. Legal. E o episódio de hoje, a intenção é desmistificar um pouco sobre a assessoria de investimentos, sobre o mercado financeiro, né? Os mitos, verdades e principalmente você ter aquele conhecimento para conseguir escolher o seu assessor, né? Isso aí. Falei para ele que eu vou enrolar da vida dele aqui, porque vou fazer o papel do médico. Exatamente. E eu vou exigir dele aqui que a gente precisa saber para escolher um bom assessor também, né? Exatamente. E aqui eu separei em blocos e para a gente começar essa conversa, Rodrigo, vamos falar um pouco sobre o cenário do mercado financeiro. A gente está aí quase nas eleições, né? Qual que é a sua opinião sobre o cenário do mercado financeiro? É uma boa hora para começar a investir? Sempre é uma ótima hora, tá? Né? A gente tem que começar a investir o mais rápido possível. Investimento é um ativo de longo prazo, né? Isso já está mais do que provado cientificamente, que o investidor que pensa no médio e no longo prazo, ele é muito mais assertivo do que o investidor que pensa no curto prazo. Essa estratégia, né, ela deixa muitos dividendos para o futuro. Então, quanto antes o investidor, né, seja ele pessoa física ou seja a empresa, começar com os investimentos, fazer a sua poupança, fazer o seu planejamento financeiro, melhor para todo mundo. A gente vive um cenário hoje, né, azul e cristalino no mundo dos investimentos. Né, vou falar em 2 tópicos, tá? Quando você fala aqui para a parte de assessoria, né, a gente tem um mercado gigantesco a ser explorado ainda. Só para ter uma ideia, doutor Danilo e Rafa, a gente tem hoje no país mais de 500 mil bancários. Né? Nós somos 25 mil assessores, contra 25 mil assessores. Eu também fui bancário, 17 anos ali trabalhando em bancos. Estou aí há 7 anos na XP, não há investimentos. E a gente tem um horizonte ainda muito grande para explorar. Né? O crescimento do mercado de assessoria de investimentos é fundamental hoje. Né? Você pega ali o crescimento das pessoas físicas que investem na Bolsa Brasileira. Quando eu comecei ali em 2018, na XP, eram 600 mil CPFs cadastrados na Bovespa, na B3, e hoje já passou de 5 milhões, né? Muito pela queda da taxa Selic ali durante a pandemia, nos anos passados, e também pela assessoria, né? O investidor hoje está muito mais confiante e tem muito mais informações para ele poder realmente tomar risco, né? Quem faz uma economia pujante tomar risco, né? Se você
um profissional liberal, um empresário, um médico, você tem que tomar risco, né? Tudo tem uma certa dose de risco. Para prosperar na vida, o risco faz parte, né, da estratégia. E quando a gente olha o mercado brasileiro, né, a gente está muito distante ainda da maior economia do mundo, que é o mercado americano, né? O investidor americano está muito acostumado a investir via bolsa de valores. Mais ou menos 60% da população americana investe em bolsa. No Brasil, apesar de ter 5 milhões de brasileiros que investem, né? Num cenário saiu agora no IBGE essa semana, 213 milhões, somos 213 milhões de brasileiros, a gente é um percentual muito pequeno da população ainda, tem muito que crescer. Isso deve muito ali à quantidade de informações, né, disponíveis graças à internet. E, Rodrigo, até aproveitando, uma pergunta que eu tenho, eu te apresentei aqui, né? Você já trabalhou no Unibanco, Banco Real, Santander, HSBC, já teve em vários bancos grandes. O que te motivou a buscar a XP em 2019 e virar essa chave? Porque para mim, a minha geração, né? Eu já nem pensava mais em banco, né? Eu já fui direto na corretora. Então, o que te motivou a fazer essa transição, né? Eu saí do banco em 2013, né? Foi meu último banco, minha última instituição foi o HSBC, um banco inglês. Eu morei na Inglaterra, inclusive, 2 anos, conheço a matriz do HSBC. Voltei para o Brasil, comecei a trabalhar no HSBC aqui. E em 2013 eu saí do banco e resolvi empreender, né? Isso aqui como eu falei, risco. Né? Isso aqui subir o patamar, atingir outros níveis na sua vida financeira ou profissional, você tomar risco. E eu resolvi não mais voltar para o banco em 2013, abrir uma empresa especializada em crédito. Né? Crédito para pessoa física e para pessoa jurídica. Então eu fiquei ali durante quase 5 anos prospectando crédito no mercado, né? Principalmente, né, me especializei muito em crédito para o agronegócio. A gente está aqui no Noroeste Paulista e é um setor onde o agro é muito pujante, né? Hoje o agro já representa mais de 30% do PIB brasileiro. Então me especializei no crédito para o agronegócio e ali em 2018 para 2019 a XP começou a crescer muito. Né? Então eu estava numa empresa individual, né, com uma marca não muito conhecida, nossa empresa chama Umbank, né, numeral 1 e Bank. Mas quando você começa a olhar a XP, eu acreditei no sonho grande, né, da XP ali, do fundador da XP, que é o Guilherme Merchimol, de ter um banco no futuro. Né? O meu pensamento era, esses caras lá para frente vão virar banco e nós vamos ser uma agência bancária. Né? Ao invés de eu trabalhar CLT numa agência bancária, nós temos uma agência bancária hoje com uma marca muito forte, com uma credibilidade incrível, que se chama XP. Então eu resolvi ser XP, mudar totalmente a minha profissão novamente, né? Sair da parte de crédito para voltar para a parte de investimentos. Foi uma resiliência, uma dor grande para conseguir os primeiros clientes investidores, mas eu sou, né, muito persistente em tudo aquilo que eu faço. Então o primeiro ano foi bem desafiador, depois as coisas começam a acontecer e, como eu disse, né, o empreendedor e o investidor tem que ter um horizonte sempre mais longo, né? No longo prazo, se você tiver a estratégia correta e a orientação correta, tudo dá certo. Hoje a gente está aqui, 7 anos depois, um escritório muito bem estruturado dentro da XP, e o sonho grande, né? Temos aí sócios, né? Assessores que se tornaram nossos sócios, como o Rafa, né? O Rafa, quando entrou aqui com 22, 23 anos, eu chamava ele de garoto prodígio, né, Rafa? Né? Porque desde o início já teve muito potencial. E cresceu de lá para cá, dos últimos 6 anos aí, o Rafa realmente teve um crescimento muito grande, tecnicamente falando, e uma carteira Opa, de cliente. travou. Voltou. Pode continuar, Rodrigo, travou aqui. O Rafa, né, que tem uma carteira de clientes gigantesca, né, cresceu muito tecnicamente falando nos últimos 6 anos para cá, e a gente está só no início, né? Você pega ali o nosso horizonte de investimento, o oceano azul e cristalino de oportunidades que nós temos no mercado financeiro ainda, nos escritórios de agentes independentes da XP. Legal. E até para explicar para quem está em casa, né, Danilo, para o médico, qual que é a vantagem do médico, ao invés de buscar o gerente do banco para investir, buscar um especialista nessa área, não só o especialista, mas uma empresa especializada em investimento. Rafa, você vai ter que fazer aquela trend que tá rolando agora, um assessor contra 30 bancários. Ah, é verdade. Tem que fazer. Fala um pouco assim, sobre isso, Rodrigo. A gente precisa ter especialistas do nosso lado, né? É fundamental, né? Que nem eu iniciei no triatlo aí há menos de 1 ano. Por que eu desenvolvi tanto no triatlo? Porque eu tenho um coach, um técnico que é Ironman, né? Ele nada 4.000 metros no oceano, pedala 180 quilômetros e faz uma maratona, corre 42 no mesmo dia.
né? Então ele está me orientando qual que é a melhor estratégia que eu tenho que fazer para eu também crescer no esporte. Isso é fundamental na vida, né? Se você quer crescer de uma forma mais eficiente e mais rápida, tem sem dúvida nenhuma, né? Tendo um especialista do seu lado, você vai ter muito mais assertividade nesse planejamento, né? Seja na vida profissional, na vida pessoal, nos esportes, ou mesmo na medicina, né? Quando eu fico doente, eu procuro um médico, né? O médico também, quando vai precisar investir, precisa procurar um especialista. É, que nem o Danilo, né? O Danilo tem MBA em finanças, entende de finanças, mas ele buscou um assessor, né? Que o assessor entra como para ganhar tempo, né? Você tem a sua rotina, que não é uma rotina fácil, né? Pra gente agendar uma reunião, gente, é difícil. Então, por mais que ele conheça, ele tem esse conhecimento, ele busca um especialista para complementar e ajudar ele a ganhar tempo, né? Apesar de eu conhecer sobre o mercado, ter estudado, né? Às vezes você até troca uma ideia em relação àquilo que você está pensando. Né? Então, uma segunda opinião, fala assim, o que você acha disso? Exato. Aí, às vezes concorda, às vezes discorda, você vai por aquilo que você prefere, enfim. Né? Mas é muito importante mesmo. Eu, sempre que tem um assessor que tem mais conhecimento ali, eu gosto mais, sabe? Até para discutir, sempre tem que me chamam para reunião, eu vou. É muito bom, assim. Inclusive, até fazendo a nossa propaganda, né? O treinamento Doc Money, o nosso treinamento, é justamente isso, trazer conhecimento para o médico, para ele não delargar, e sim delegar para o assessor dele, né? Ou o que for ali que vai ajudar ele na parte dos investimentos. Então, acho que é importante buscar esse conhecimento para conseguir escolher um bom assessor, né? E até falando sobre a assessoria, Rodrigo, qual que é o papel de um assessor, na sua opinião? Sem dúvida nenhuma, entender as reais necessidades do cliente. Tá? É um atendimento personalizado, né? Nem todo atendimento não é uma receita de bolo. A primeira coisa que eu falo para o meu cliente é onde eu posso te ajudar com esse oceano de produtos financeiros, né? E com essa credibilidade toda que eu tenho através da XP. São mais de 5.000 produtos financeiros na plataforma hoje. Eu preciso entender suas reais necessidades para eu poder te orientar da melhor forma possível para que juntos consigamos sim chegar no teu objetivo, né? Seja aqui no curto, no médio e no longo prazo. A gente tem na XP hoje muitas plataformas, né? E um sistema operacional muito eficiente para fazer com que o cliente consiga realmente atingir os seus objetivos, né? Nos três âmbitos da operação, no curto, no médio e no longo prazo. Com alguns ajustes, né, ao longo da jornada, mas essa credibilidade, né, e essa confiança você tem que ter com o teu assessor. O Rafa me trouxe muitas oportunidades, assim. Falou assim, cara, isso aqui existe, porque ele tá dia a dia no mercado, né? Apesar de eu conhecer. Então, ele me trouxe, por exemplo, o fundo 24 horas que eu não sabia que existia, né? Alguns títulos que tinham IPCA mais uma rentabilidade alta. Então, essa semana a put que foi sugerida ali, exato, pensando nas eleições o ano que vem, eu só consegui ver aquilo porque eu participei de uma reunião com os analistas da XP, né? Então é importante você ter um assessor para te dar um norte ali, né? Sim. Hoje calma aí, parênteses. Uhum. Eu falei que compra de put é uma proteção, gente. É como se fosse um seguro no mercado financeiro. Se você não falar isso, pessoal. Senão eu tô falando aqui outra língua, né? Mas, Rafa... assim, Pode falar. A gente vive mercado financeiro, né, Rafa? Né? Então a gente está 24 horas por dia conectado com o que está acontecendo no mercado financeiro, muitas vezes online. E a XP, né, de alguns anos para cá, ela estruturou muito a parte de research dela, de analistas, tá? Nós possuímos hoje na XP mais de 150 analistas que nos bombardeiam de informações do mercado financeiro o dia inteiro. Né? Se a gente começar a acompanhar tudo que tem para fazer no mercado financeiro, a gente não consegue trabalhar de tanta informação, de tanta novidade. É um mercado apaixonante e muito dinâmico. Né? Ele muda todos os dias. Seja porque o Trump deu uma canetada, seja porque a parte política nossa não está andando muito bem, a parte financeira e econômica, inflação. Então, assim, são várias variáveis que influenciam no mercado financeiro. Então, a gente tenta ser mais assertivo, não só com a expertise da 1A, mas com a expertise da XP. Né? Nenhum escritório de investimento consegue bater a expertise que a XP tem no mercado financeiro. Né? Então, a gente tem muitos especialistas hoje
nos orientando para que a gente consiga levar o melhor investimento personalizado para o nosso cliente. Ô, Rodrigo, aí você falou em relação a assessor, e você falou a especialistas também, né? Analistas, né? Define para mim, então, qual que é o papel do assessor, qual que é o papel do analista, o planejador. Eu queria identificar melhor qual o papel de cada profissional para saber quem eu procuro, né, na hora que eu quero fazer algum investimento. O analista, Danilo, esse doutor Danilo, ele é um especialista em destrinchar as oportunidades do mercado. Por exemplo, um analista de ações hoje. Ele vai conversar com a empresa, né, que é a relação com os investidores da empresa. Ele vai conversar com o CEO, com o CFO. Ele vai conversar, né, com os amigos, né, que trabalham nessa empresa, os colaboradores dessa empresa. Vai destrinchar ali DRE, balanço, balancete, faturamento dessa empresa, vai ver cenário micro, macro dessa empresa na economia real, para poder indicar uma ação. Né? Nós não somos analistas, nós somos assessores. Qual que é o papel do assessor? Recomendar algum investimento com base no especialista, no analista. Então, eu não posso direcionar um cliente para comprar, por exemplo, Petrobras e vender Vale do Rio Doce. Eu não tenho essa expertise, não posso pela CVM. Eu pego essas informações de um analista que fez essa análise e mandou para a gente aqui para essa orientação. O grande papel do assessor de investimentos é de fazer o direcionamento desse portfólio grande de investimentos que a gente tem hoje, de acordo com a individualidade de cada cliente. Então, eu como cliente não tenho acesso a esse analista. Ou posso ter também? Por exemplo, eu tenho uma conta na XP. Diretamente, né? Não diretamente a um analista, tá? E você vai receber lá, né, através de um assessor de investimento, quais são os ativos recomendados pelas casas de análise. E nessa casa de análise, hoje a gente possui 150 analistas que trabalham o dia inteiro, né? Vendo tela, vendo gráfico, e principalmente, né, conversando e analisando os cenários. Entendi. E todos os clientes da XP pode acessar o site conteúdos.xpi.com.br e esse site tem muita análise ali dos analistas ao público, né? Então você tem que ter conta na XP, porque na hora de acessar o relatório ele vai pedir a conta. Então é realmente para os clientes da XP. Legal. E é bom diferenciar esse papel entre um e outro, né? Pra gente entender o que cada um faz. Então, eu gostei de saber que o analista é uma pessoa, o assessor é aquele que lida com o cliente, né? Isso. Então, ele vai fazer o contato com o cliente, né? Ele vai orientar a carteira do cliente, né? Ou seja, do médico, ele que está ali como cliente desse escritório, né? E também vai prospectar outros clientes, é isso? Isso, ele basicamente pega, né, as análises, pega os objetivos do cliente, né, e traça uma estratégia, né? Monta uma carteira de investimento de acordo com o objetivo do cliente, né? E até esse assunto, Rodrigo, de indicação, né, de investimento, de produto, às vezes muitas pessoas me perguntam, né, sobre o assessor, ele precisa vender um tipo de produto. Por exemplo, você já foi gerente de banco, né? Qual que é essa diferença? Agora que você está na XP e quando você era gerente de banco? Muito pelo contrário, né, Rafa? A gente não tem nenhum viés aqui de ter que indicar algum produto ou ter que vender algum produto para o nosso cliente, para o nosso médico, tá? Diferentemente da minha época de bancário, né? Quando eu tinha ali, né, eu era CLT e eu tenho, né, que vender obrigatoriamente os produtos do banco. Mesmo que os produtos do banco não sejam os melhores produtos do mercado. Na XP a gente tem uma plataforma aberta de investimentos. O que é isso, né? Através da XP você pode ter acesso hoje a aproximadamente 80 instituições financeiras. Então muitas vezes o cliente fala assim, eu investi na XP, mas ele investiu através da XP. A XP foi o meio, por exemplo, para ele comprar um CDB do Banco Sofisa, do Banco da Ecoval, do Banco Pine, Volkswagen. Então a XP é uma plataforma aberta. Esse é o grande diferencial e foi a grande ruptura que teve no mercado quando o Guilherme Benchimol, lá em 2001, fundou a empresa, né? É uma plataforma aberta de investimentos, onde nós aqui, assessores, não temos viés nenhum de indicar o produto A, B ou C. Muito pelo contrário, eu preciso entender quais são as reais necessidades do meu cliente
e ser muito transparente com ele na formação dessa carteira. Tá. E o que diferencia um assessor ruim de um assessor bom? Como é que eu posso observar isso, já que eu não tenho tanto conhecimento em relação ao mercado, por exemplo? Isso eu tô falando para um médico Beleza. leigo que não tem tanto conhecimento, que não fez a nossa consultoria, né, Rafa? E aí não tem tanto conhecimento. O que que ele pode observar em relação ao comportamento, a primeira reunião com o assessor, para saber se ele está indicando alguma coisa que não é tão boa para ele? Nós somos seres humanos, né? E o cérebro humano consegue detectar quando alguém não está sendo verdadeiro. Eu acho que a principal função ali numa conversa, numa franca conversa com o teu assessor, olha nos olhos dele, né? Vê se ele tá, se você consegue detectar alguma inconsistência no discurso, na realidade, né, na vida dele, e no que ele te indica, né? Sempre procura. Hoje, assim, uma das maiores revoluções da humanidade, pelo menos da minha geração para cá, que eu entendo, é a internet. Então, se você pesquisar, fazer uma breve pesquisa na internet, você consegue ter um direcionamento muito assertivo. Né? A internet hoje ela democratizou as informações. Então, você tem a internet, você tem aí a inteligência artificial e com certeza, né, unindo todas as ferramentas que você consegue hoje com a ajuda de um especialista, de um assessor, você vai ter ali, ó, vai ser muito mais assertivo nos seus investimentos. Por isso, Rodrigo, que desde o começo da assessoria eu sempre fui para esse lado educacional e sempre indicava o cliente a estudar. Pelo menos o básico, né? Não precisa ser um especialista, mas, por exemplo, eu percebo que quando o cliente entende um pouco mais, fica muito mais fácil até o nosso trabalho, né? Que eu vou indicar um investimento, por exemplo, ele vai saber que realmente faz sentido para ele, né? Então, acho que a partir do momento que o médico busca ali o básico do conteúdo, faz o nosso treinamento da DocMoney, por exemplo, fazendo a propaganda aqui, mas a partir do momento que você tem o básico de conhecimento, você consegue identificar uma má assessoria de uma boa. Ele vai te indicar um produto, você vai entender se faz sentido para você ou não, né? Eu acho Sim. que esse é o principal. Conhecimento Essencial, né? é essencial. Isso. E, assim, falando de transparência, né? Como é que é a remuneração do assessor? Como que ele é remunerado? Existe como você pagar ele por fora? Existe como... É É, gratuito? exato. Como que é? A corretora Como que paga? acontece isso? Porque, assim, é um cara que tá ali, você não tá pagando, teoricamente. É. Então, como é que isso acontece? De onde vem a receita, né? Exato. Como eu falei, a XP não é uma ONG, então é uma empresa privada de capital aberto nos Estados Unidos, na Nasdaq, que visa lucro. Né? A gente tem que apresentar lucros, a XP apresenta lucros trimestrais. De onde vem essa receita? Como que a XP e os assessores de investimentos conseguem monetizar o trabalho? Né? Tem duas formas aí fundamentais, né, de remuneração do assessor. A mais tradicional no Brasil é essa remuneração por comissão. Uhum. Nessa remuneração por comissão, o cliente não consegue ver quanto que o assessor ganha por produto. Então, se eu indiquei lá um CDB com vencimento daqui a um ano, eu vou ter um rebate dessa comissão de um percentual, né, com base no volume do investimento do cliente. Essa é a opção mais tradicional no país, tá? E aí o cliente não consegue ver quanto que eu estou ganhando, quanto que os assessores estão ganhando por cada produto indicado ou pela aquela carteira, né, de investimento que foi formada. E a outra remuneração, que é nova no Brasil, veio agora a partir de um ano e meio, com a CVM 178, 179, que é a remuneração com o FII fixo. Né? Essa remuneração com o FII fixo, você sabe, você tem essa nitidez, essa clareza de quanto que o teu assessor vai ganhar por ano. Né? A gente tem ali um FII fixo de aproximadamente 1% ao ano, tá? Então, isso vai dar 0,08% ao mês, que é debitado da sua conta. Né? Qual que é a grande vantagem do FII fixo? É a forma de remuneração do assessor mais utilizada nos Estados Unidos. Né? Muito do que acontece nos Estados Unidos é replicado aqui no Brasil. Né? E uma dessas formas é a remuneração baseada num combinado entre cliente e assessor. Tá? Esse combinado é transparente, né? Então você já sabe que você vai deixar para o teu assessor 1% do volume da sua carteira por ano. E é aí mais de 70% do mercado americano
prefere e utiliza a remuneração por FII fixo. No mercado brasileiro ainda muito recente essa alteração da legislação que permitiu a cobrança de FII fixo, só que é um modelo mais assertivo. Certo. E por que isso? Essa tendência de ir para essa FII fixo, né, que é essa remuneração fixa, ao invés de ser por rebate. Previsibilidade. Né? Você consegue ter uma transparência muito grande do teu assessor quando você sabe que ele vai receber 0,08% ao mês ou 1% ao ano. Né? Se o teu assessor tá junto com você, né? O teu sucesso é o sucesso do assessor, né? O nosso sucesso aqui. Quanto mais eu conseguir trazer rentabilidade para o cliente e que o cliente entregue mais resultado aqui em termos de trazer mais custódia para cá e tirar da concorrência, né, das grandes instituições financeiras, eu também estou ganhando mais. Eu acho que no mundo, né, no mundo dos negócios, no mundo dos investimentos, é ganha-ganha. Né? Se o meu cliente está ganhando mais, ele está mais feliz, ele aporta mais investimento comigo e eu, consequentemente, vou ganhar mais porque o volume financeiro do que o cliente tem na operação, na minha operação, é maior. Só para ter uma ideia, doutor Danilo, hoje a gente tem, em média, na XP, tá? Número da XP, 50% da custódia dos nossos clientes. Ou seja, 50% dos investimentos do cliente, ele está aqui na XP. 50% dos investimentos dos nossos clientes estão nas grandes instituições financeiras. Se a gente trabalhar melhor a carteira da XP, a gente consegue dobrar o tamanho da empresa. Uhum. E tem algum conflito de interesse em relação a essas formas de remuneração? Uma boa pergunta. As duas, né? Você minimiza conflito de interesse quando se fala da operação de FII fixo. Tá? O conflito de interesse faz parte de quase todas as profissões. É difícil você conseguir zerar um conflito de interesse numa profissão. Né? Se eu indiquei o remédio do laboratório A, B ou C, eu posso ter um conflito também, né? De estar sendo remunerado por trás, onde o teu paciente também não está sabendo. Na assessoria de investimentos não é diferente. Né? Se eu indicar um produto A, B e C, onde eu ganho comissão por isso, pode sim, né, acontecer algum conflito de interesse. A XP vem trabalhando duro para reduzir isso, tá? Né? A nossa parte de governança, de compliance e de auditoria na XP melhorou muito de um ano para cá, de um ano e meio para cá. A XP hoje já é uma das maiores instituições financeiras, né, do país. São mais de 1,4 trilhões de ativos sob custódia e um objetivo muito grande aí de passar o principal concorrente nos próximos 7 anos. Né? Tudo indica que a gente consegue passar o principal concorrente em 5 anos. Em 2030, a XP vem a ser a maior empresa de investimentos do país, passando uma instituição laranja aí no mercado financeiro. Então nós já somos aí pelo 7º ano consecutivo a melhor empresa para se investir. Estamos buscando ser a maior também. Isso é graças à confiança e à credibilidade, né, que os nossos clientes depositam na gente. Legal. E eu acho que também essa remuneração foi muito bom chegar no Brasil o FII fixo justamente para isso, né? Aquele cliente que estava assim, nossa, mas não sei quanto meu assessor recebe, será que ele está me recomendando mesmo que é bom ou pela comissão? No FII fixo eu já não tenho mais isso. Porque independente do produto que o assessor está oferecendo, a remuneração dele vai ser a mesma. Né? Então, ele já não está recebendo por produto, mas sim a administração da carteira. Então, quanto maior a carteira, mais rentabilidade, o cliente está ganhando e o assessor também. Então, a gente tombou uma parte boa, né, do escritório, Rodrigo, por essa remuneração. Sim, né? Essa é a intenção. Né? Eu estou nesse mercado já faz 25 anos, né? E transparência é fundamental em qualquer mercado. Né? Se você quer ser bem sucedido na vida, seja muito transparente com todos. Isso faz com que todo mundo ganhe. Né? O ganha-ganha é fundamental na vida de qualquer empreendedor, de qualquer assessor ou de qualquer médico. E pro médico, pro cliente, né, que quer mudar essa forma de remuneração, é só ele solicitar pro assessor dele, é isso? Qualquer assessor pode mudar a forma de remuneração ou não? Quer responder, Rodrigo? Pode responder, Rafa. Essa é mais com você. O cliente ele tem esse poder de escolher a forma de remuneração, mas é importante também observar isso. Se você tem um assessor e ainda ele não te ofereceu esse serviço, eu acho que é um filtro que você pode ter. Então eu busco oferecer para todos os clientes já da base e principalmente os que estão abrindo, de explicar muito bem explicadas
as diferenças, né? Do produto e o FII fixo. Inclusive, quando eu faço a primeira reunião, eu abro assim e mostro, ó, esse produto tá me pagando X. E se eu tiver ali o FII fixo, eu não vou ganhar isso, e isso vai voltar para você em rentabilidade, por exemplo. Então, deixar muito... O FII fixo deixa muito mais transparente, né? Uhum. Ô, Rafa, além de que, né, quando a gente tem um cliente que está no FII fixo, que ele sabe quanto realmente o assessor está recebendo, a gente consegue melhores rentabilidades para esse cliente, né? Na plataforma da XP eu tenho lá, por exemplo, um Sim. CDB que está com uma rentabilidade de 100 para os clientes que me pagam por comissão e o mesmo CDB com uma rentabilidade, por exemplo, de 101 ou 102% do CDI, quando esse cliente está no FII fixo, tá? No pagamento ali, que ele tem uma previsibilidade desse pagamento. Então a XP nos dá essa oportunidade, né? Como eu falei, é ganha-ganha. O cliente com certeza vai ter uma rentabilidade maior, porque ele consegue acesso a ativos com melhores rentabilidades, e o assessor uma previsibilidade de tudo que ele está fazendo. Legal. Uma dúvida que eu tenho. Eu já passei por várias corretoras E assessores. e várias assessoras. E no começo, quando eu comecei a investir, né? Tinha pouco ali, sei lá, comecei com 10 mil, 15, 20, ninguém entrou em contato comigo. Tinha lá um assessor, mas era mais representativo, assim. Ninguém falava comigo, ninguém ligava. Aí eu fui colocando, fui estudando, né? O patrimônio foi aumentando. Agora eles me ligam toda semana. É preciso ser rico para ter um assessor? Não, não precisa, tá? Logicamente que, né, em toda classe, né, existe a segmentação. Né? Se você estava iniciando no mercado financeiro, na própria XP são 3 empresas, né? A gente, né, o grupo XP hoje, ela tem ali a Clear, né, que é a mais básica da organização, tá, do grupo. Depois você tem a Rico e você tem a marca Premium, né? A marca Premium é a XP, onde você com certeza vai ser muito bem assessorado pelos integrantes aqui da empresa. Agora a segmentação existe, né? Se você tem ali está iniciando com aportes pequenos, você vai ter uma experiência diferente de um cliente que já tem um volume grande aqui dentro, tá? Ou que tenha um volume muito grande. Mas hoje, né, o que a XP está fazendo, o que todas as instituições financeiras já fazem, né, é a segmentação mesmo. Segmentação do cliente, né? Eu posso, né, ir no mercado comprar por exemplo, uma fraldinha, eu posso comprar uma picanha. Ali é uma forma de segmentação. Numa companhia aérea, você pode viajar na classe executiva, né, na primeira classe, você pode comprar uma passagem um pouco mais barata, que um custo inferior, que vai te levar no final, vai te levar no mesmo destino, tá? Mas o que diferencia muito é a experiência que esse cliente tem conforme o volume financeiro dele. Se você está iniciando, você com certeza ali, você vai ser atendido por um assessor, talvez iniciante, né, com menos experiência. Quando o teu patrimônio evolui, né, você vai pegar, com certeza, vai ter ali um relacionamento com um assessor muito mais tarimbado de mercado, muito mais experiente de mercado. Por quê? Né? Porque o custo da hora de trabalho desse assessor é maior. Né? Então, não precisa ser rico para investir no mercado financeiro, muito pelo contrário. A gente aqui que é profissional desse mercado quer tirar esse paradigma, né? Esse movimento que tem. Né? A gente está aqui para auxiliar todos os clientes, mas a segmentação, né, do mercado existe. Entendi. E aqui eu estou fazendo o papel do médico leigo, né? Então, se existe uma remuneração e pode ser que exista um viés, né? Não seria melhor investir sozinho, por exemplo? Não, de forma alguma, né? Como eu comentei lá atrás, se eu ficar doente, eu não vou puxar no Google para me automedicar. Isso seria um erro da minha parte. Né? O mesmo vale para o médico. Né? Se você precisa, né, e com certeza você precisa de orientação, o médico é um profissional, né, que trabalha demais, né? Ele tem ali uma carga muito grande de trabalho, principalmente no início da profissão, né, com plantões, né, terminando a faculdade. Então, é uma profissão muito bem remunerada no país, né, que nos deixa todos com orgulho da profissão, mas é uma profissão que exige muito do profissional. Então, né, qual que é a grande recomendação? Como eu disse lá atrás, procura profissionais para te ajudar. O teu crescimento vai ser muito maior, independente de ter viés ou não, né, que isso faz parte da profissão, né? Acho que somos seres humanos e hoje a gente tem como minimizar isso. A XP trabalha muito forte para minimizar esse conflito de interesse no mercado financeiro. Com certeza você vai investir melhor ao lado de um profissional de investimentos. Legal. E é por isso que é importante buscar esse conhecimento, que o assessor entra como uma segunda opinião, né? Sim. E faz você ganhar tempo. Às vezes
Por exemplo, acontece muito, né? Eu tô lá no mercado financeiro, mando uma ordem pro médico, ele tá em cirurgia, ele sai ali e aceita a ordem, né? Depois que ele sai da cirurgia, ele aceita a ordem, pronto. Já conversei com ele, né? Só eu que não consigo aceitar as outras. Tô tentando mandar uma ordem já faz uma semana aqui. Ele quer aceitar à noite. O mercado financeiro é das 9 às 17. Rodrigo, e uma pergunta, assim, uma dúvida que alguns colegas que fazem consultoria comigo me perguntam, né? Ah, e se eu investir através da XP, através de um corretor, quer dizer que eu não vou ter risco? Responde Essa pra é mim. verdade. Ó, doutor Danilo, assim, o risco depende muito do cliente, tá? Tem cliente que não quer correr risco, né? E tem cliente que toma risco, tá? Na vida, né? Risco, retorno. Se você quer ter ou procura ter mais retorno, você com certeza, em todos os âmbitos da sua vida, você vai precisar tomar mais risco. Isso é fundamental, tá? Mas hoje, no cenário que a gente vive hoje, né? O Rafa falou para falar um pouco de cenário político hoje, do cenário econômico. A gente viu um momento transformacional no país, né? Uma janela de investimento para a renda fixa que tivemos poucas oportunidades nas últimas décadas, né? A gente tem ali uma taxa de juros altíssima hoje, a taxa Selic a 15% ao ano. Então, todas as previsões indicam que deve finalizar o ano aí de 2026, de 2025 a 15%, e ela começa a cair, né, no primeiro trimestre de 2026, deve finalizar 2026, isso de acordo com o Boletim Focus que foi divulgado na última semana. A taxa Selic no final do ano que vem deve estar em 12,5%. Nesse cenário de juros muito altos, a renda fixa fica muito atrativa. Hoje o cliente, né, o que o cliente brasileiro tem de parâmetro, de benchmark, de referencial, né, de rentabilidade ao ano ou ao mês? 12% ao ano. Esse é o grande referencial que o brasileiro tem, né? Ou seja, o brasileiro quer ganhar 1% ao mês quando se fala de investimentos no mercado financeiro. Quando a gente fala ali dos aluguéis, esse parâmetro cai bastante, né? Entre 0,2% e 0,5% é que você ganha quando você aluga um imóvel. No mercado financeiro, nesse cenário de juros muito alto, 15% que está a taxa Selic, você consegue rentabilidades excelentes. A gente chegou a ter na plataforma da XP aqui, nos últimos meses e até a semana passada, produtos pré-fixados com rentabilidade de 18%. Ou IPCA mais 6, só para ter uma ideia do que é IPCA mais 6, IPCA é inflação, tá? Para não ser muito técnico, IPCA é inflação. IPCA mais 6% ao ano, um crescimento real da sua carteira acima da inflação de 6%, você consegue dobrar o teu patrimônio em 10 anos. Né? Então, IPCA mais 7, IPCA mais 8 são oportunidades excelentes de investimento. O grande segredo dos investimentos é a diversificação. Né? Nunca colocar, aquela velha máxima, né? Nunca colocar todos os ovos na mesma cesta. Então, a gente chegou até na plataforma da XP aqui semana passada, IPCA mais 13. É um investimento astronômico quando se fala, uma rentabilidade astronômica quando se fala de investimentos em renda fixa. Você não pode me falar essas coisas, que eu já dou uma canecada aqui no Rafa, que ele não me apresentou isso aí. Não, mas é bom falar que esses IPCA mais 13 aparece, tem que pegar na hora ali, né? Assim, a XP tem a grande vantagem de ter um mercado secundário, né? O que é esse mercado secundário? Então, assim, o nosso mercado abre às 10 horas, tá? Oficialmente a plataforma da XP do mercado, ela abre às 10 horas da manhã. E ele tem muitos ativos que algum cliente ontem vendeu mais barato, com deságio, ou seja, o cliente tinha investido num papel ou num ativo para sair da posição em 2030, né? Daqui 4 anos e meio, 5 anos. E deu algum problema na vida financeira desse cliente, ele precisa resgatar com antecedência. A XP provém liquidez para esse papel, ela compra esse papel e disponibiliza isso na plataforma amanhã. Então, ela compra esse ativo com deságio e amanhã ela coloca isso para que um outro investidor compre esses títulos no mercado secundário, né? É a primeira instituição que eu trabalho que tem mercado secundário e a XP é disparado aí a maior empresa de mercados secundários do país. Então, né, você encontra excelentes oportunidades na XP, principalmente no período da manhã. Só que são oportunidades muito raras, né? Ela entra na plataforma, nós somos hoje em 25 mil assessores de investimentos, todos defendendo o seu cliente na ponta. Quando entra essas oportunidades, o primeiro assessor que encaminhar a ordem e o cliente liberar, esse aí fez um excelente investimento. Legal. Oportunidade, entendeu? Então, quem começa o dia, pega as melhores rentabilidades. Sim. Uma pergunta que eu ouço muito, assim.
Qual que é a chance de eu colocar meu dinheiro ali na XP E sumir, né? e sumir? É, A XP quebrar, ou E- sei lá, e esse dinheiro sumir? e principalmente, a XP é pirâmide? Mas de Já, forma alguma. já ouvi isso também. A XP, como eu disse, é uma das maiores instituições financeiras do país hoje, né? Nós possuímos hoje 1,4 trilhões de custódia. É muito dinheiro aqui na nossa responsabilidade. A XP é um banco, né, com todas as certificações e autorizações do Banco Central, né, da CVM, da Ancor, e é uma empresa listada na Bolsa de Nova York. Qual que é o grande risco de se investir na XP? Né? Muitas vezes o cliente não investe na XP, como eu disse, ele investe através da XP. Tá? A XP é o intermediário desse cliente, a não ser que ele tenha comprado ou investido num CDB do Banco XP. Se ele investiu num CDB do Banco XP, sim, ele corre risco de crédito do Banco XP. Do contrário, né, o cliente não está investindo na XP, ele investe através da XP em outras instituições financeiras, tá? Ou em outros ativos que a XP é apenas um intermediário. Se o cliente, através da XP, comprou uma ação na bolsa que não seja a ação da XP, o risco dele não é XP, o risco dele é da empresa que ele comprou. Mas é uma empresa A muito XP sólida. só faz o meio de campo, né? Sim, E sim. uma oportunidade que a gente tem, né? A legislação brasileira, tá, do mercado financeiro, ela é muito rigorosa. Tá muito rigorosa, é uma das mais rigorosas do mundo. Os bancos, né, como a XP e todas as outras instituições financeiras, caracterizados como bancos, precisam prestar contas diariamente para o Banco Central. Tá? Como é que o banco, né, a XP presta conta para o Banco Central? Através do compulsório. Todos os dias, no fechamento do mercado, a XP e as outras instituições financeiras apresentam, né, o fechamento do balanço para o nosso controlador, né, o nosso regulador, que é o Banco Central. Tá? Então a gente não escuta mais hoje falar que banco brasileiro quebrou, né? Muito pelo Não. contrário. Quando o Banco Central entende que aquele banco ficou insolvente um dia, 2 dias, 3 dias, ele já intervém nesse banco. Né? Para ter uma ideia, né, lá no subprime americano, em 2008, quando abalou o mercado financeiro global com o subprime lá dos Estados Unidos, né, que é aquela parte dos imóveis que o americano pegava, né, 2, 3 hipotecas no mesmo imóvel e depois ele não conseguia mais pagar tudo que ele estava devendo. Isso abalou o sistema financeiro americano e é uma cascata, né? Abalou todos os sistemas financeiros com quebra de alguns bancos, entre eles o Lehman Brothers da Inglaterra. Aqui no Brasil a gente passou tranquilo, né? Por quê? Porque os bancos centrais, o Banco Central brasileiro, ele é muito duro, né? E a nossa legislação é muito dura com o mercado financeiro. Legal. Acho que o Minuto Doc Money agora. Exato. Ô, Rodrigo, a gente tem o último bloco aqui do podcast. Eu acho que assim, é um assunto que também dá pra gente fazer. Às vezes chamar até um concorrente aqui, fazer um... O Rodrigo vai ficar nervoso, hein? Mas a gente, nesse bloco, Rodrigo, a gente vai fazer uma pergunta aqui e você tem 1 minuto para responder. Tá ótimo, vamos lá. Você faz? Pode ser? Calma aí. Vai. Qual é um sinal de alerta sobre uma assessoria ruim? Transparência. Né? O teu assessor tem que ser muito transparente e focado nos seus objetivos. Se você confia no seu assessor, né, e se o assessor ele quer realmente ter você por um bom tempo na carteira de clientes dele, né, ele precisa realmente ser muito transparente com você e o fundamental, focado nos seus objetivos. Esse é o nosso grande papel, né, do assessor de investimentos. Entender as reais necessidades do cliente e fazer com que essas necessidades sejam supridas ao longo do tempo. Legal, muito bom. Ó, ainda sobrou tempo. Isso aí, respondeu certo. Rodrigo, onde a gente pode encontrar o seu Instagram, o Instagram da 1A? Não, nossas redes sociais, né? Então tem lá o Instagram da Isso. 1A, é 1A Investimentos, né? Se você for jogar na busca lá, 1A Investimentos já aparece. E o meu tá Rodrigo Santos, 1A Investimentos também. Também apareço lá no Instagram, no LinkedIn, no Facebook, no YouTube. Então todas as nossas redes sociais estão abertas. E é isso, né? Fundamental essa credibilidade, essa transparência que a gente conseguiu ao longo de décadas aí de trabalho, ser um profissional reconhecido pelo mercado, tanto na parte profissional quanto na parte pessoal. Então eu deixo aberto as minhas redes sociais,
Né? Lá eu posto minha família, posto os meus esportes, os meus hobbies e também algumas dicas ali do mercado financeiro. E, Rodrigo, uma mensagem final para quem tá, o médico que está assistindo esse podcast. Sem dúvida nenhuma, Rafa, doutor Danilo, é procurar um especialista. Né? Isso é fundamental no crescimento de qualquer profissional, para que ele se valha do seu conhecimento e te ajude a chegar no seu objetivo. Com certeza você vai diminuir esforço e tempo, né, tendo a ajuda de profissionais ao longo da tua trajetória. Maravilha. Legal. Muito obrigado. Obrigado, Rodrigo. É isso aí, pessoal. Né? Assista o Doc Money. Siga o canal, porque vocês assistem e não seguem. Nossa. Compartilhe também nos grupos de plantão dos médicos. Você estudou muito para passar perrengue e... Exatamente. Cuidar das suas finanças também é cuidar da sua saúde. E eu aguardo você no próximo Doc Money. Obrigado, gente. Valeu.